Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, uma ótima noite a todos vocês. É um prazer enorme estarmos mais uma vez aqui transmitindo este programa que é feito com muito amor, com muito carinho e com a ajuda, é claro, da espiritualidade maior e contando sempre com vocês que nos escutam. Claro que a gente não pode deixar de agradecer os comentários que vocês postam. Muito obrigada pelo carinho das palavras, obrigada pelo incentivo. Bom, eu tinha que ter falado antes, não falei, mas vocês já sabem, né? Eu sou a Janete e eu estou aqui com o Júnior. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. Então a gente pede que vocês tenham junto aos computadores ou junto aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos então à nossa oração. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Bom, gente, vamos dar continuidade então à nossa leitura. Como vocês já sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É uma nova edição, moderna e de fácil leitura. Eu estou lendo, então, dando continuidade, o capítulo 5. Eu vou ler o item 14 e o 15, quem quiser acompanhar. Diz o suicídio e a loucura. Item 14. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Item 15. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana em relação à eternidade representa bem menos que um dia. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para seus problemas, e por não esperar nada, ele acha natural
e até mesmo muito lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico. Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na Terra. Olá, boa noite a todos. Ontem, dia 3 de outubro, foi aniversário de nascimento de Kardec. Se vocês visitarem ali nosso site, né, www.luzespirita.org, tá? .br, tem uma reportagem que o Eri lá colocou, bem interessante. Aproveitem, tem bastante livros, tem bastante assunto sobre o Espiritismo nesse site, né? No nosso site, na nossa casa, que é a casa de vocês, né? Nós nos consideramos parte de vocês e consideramos vocês parte do Luz Espírita, né? A nossa fraternidade. Então é o site dos senhores. Usem ele, explorem, pesquisem. Assim como eu sempre convido aos senhores, né, a estudar palestras, a escutar palestras, né? Tem bastante palestras interessantes no YouTube. Também tem bastante assunto interessante sobre o Espiritismo. Então pesquisem lá, aproveitem. Esse site às vezes ajuda a gente a ver uma coisa a mais, ver algo de forma diferente. Assim como o assunto de hoje, né? Nós estamos dentro do capítulo 5, que é as bem-aventurados aflitos, né? Que eu acho que é um assunto que mexe com todos. Porque todos nós estamos sobre as mesmas leis. Nós não enxergamos as leis naturais. Nós sabemos que ela existe, ela está aí. Os espíritos nos passam elas com exemplos, com detalhes, e nos passam como nós podemos modificar a nossa situação. Por que modificar a nossa situação? Porque isso aqui é uma experiência carnal. Tá? O teu espírito vai continuar vivo, um pouco melhor do que você é agora. Assim como numa vida passada, você está sendo um pouco melhor do que era. Então assim você já pode até fazer uma reflexão sobre a tua situação, né? Poxa, se eu me encontro assim, amargurado, triste e com muitos problemas, é hora de eu fazer a plantação, né? Uma expressão muito utilizada em muitas igrejas, né? Nós sempre vamos ver as parábolas do semeador, comparando-nos a semeadores, né? Porque nós vamos colher aquilo que plantamos. Então está na hora da gente refletir sobre isso. Os espíritos, por enxergarem a gente de um outro ângulo, né, sabendo que nós somos espíritos também, só que nós estamos encarnados, estamos na carne agora, estamos vivendo essa experiência. Como eu já falei antes, tem muito espírito desencarnado em torno da Terra, querendo, implorando a oportunidade de estar aqui, e não vão conseguir. Tá? Esse planeta vai mudar, vai passar por uma outra etapa de evolução planetária, que é classificado como planeta de regeneração, né? Por enquanto ainda é de provas e expiações. Então, alguns espíritos vão se deslocar com um sistema de provas e expiações para um outro planeta. E esse aqui vai mudar, né, a sua sintonia para a regeneração. Só aí já nos dá um alívio, né? É meio estranho a gente estar falando dessa forma, né? Lá no futuro,
estando agora no presente, porque se nós quisermos estar nesse futuro aqui, em condições melhores, com situações melhores de vida, nós vamos ter que agora, nessa turbulência, se sobressair. Ah, mas o mundo é pesado. E bota pesado nisso. Eu não vou dizer o contrário. Eu vou dizer sim, ele é bem sacrificante, né? Ele nos sacrifica, mas tem o seu propósito. Só tem uma maneira de melhorar, mudando. E muitas vezes a gente se acomoda, se escondendo atrás de falsas ideias. Gente, a gente não pode viver de ideias. Nós temos que pôr em prática as mudanças morais. Senão, o que acontece? Acontece que simplesmente a gente vai mergulhar na atmosfera desse planeta. Ela é totalmente material. As pessoas aqui vivem em torno do dinheiro. Ah, mas faz parte da vida. É claro que faz parte da vida. Nós somos organizados, estamos nos organizando. Então nós temos que saber lidar com isso. Mas saber principalmente que o dinheiro não traz a felicidade. Ele não traz. É algo que está além. Tá? A felicidade está além. Assim como beber, né, tomar bebida para poder se sentir melhor não traz felicidade. Beber muito é classificado até como uma maneira da gente neutralizar a nossa vida. Você está inconsciente para a vida. Você está usando drogas porque os problemas são demais e isso aqui vai me deixar num estado diferenciado, zen, ou seja o que for, como queiram tratar isso, tá errado também. Aí vocês vão dizer, mas tá bom, então sofrer é o viver? Parece que sim, porque na verdade não é um sofrimento, na verdade é uma experiência. Ah, mas eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa, eu perdi meus pais, eu perdi meus filhos, né? E assim me sinto uma pessoa solitária, abandonada, ninguém olha para mim. Esse é o teu contexto nessa vida aqui. Mas eu te digo uma coisa, se viesse falar comigo eu te diria, olha para frente. Se tu te sente assim, então muda o teu jeito. O teu espírito tem que mudar, não como as pessoas te enxergam, mas como tu te enxerga. Porque quem está se sentindo assim abandonado, isolado, é você. Então muda a maneira de se enxergar, porque senão a desilusão bate. Sabia? É uma batalha também, lutar contra a desilusão. A gente vive criando expectativas. Eu vou ganhar dinheiro X lá e aí vai mudar minha vida. E não muda. Ah, quando eu casar com a fulana, o ciclano, vai mudar minha vida. Não muda. Não muda do jeito que tu quer. Vai mudar, mas talvez não seja nem próximo daquilo que tu gostaria. As coisas não acontecem como a gente quer. As coisas acontecem como tem que acontecer. Só que tem um diferencial nessa história toda, que é o livre-arbítrio. Para vocês terem uma ideia, o livre-arbítrio é respeitado no plano espiritual, para a nossa condição aqui. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Não adianta você rezar se você não mudar, porque eles não vão fazer isso, é contra a lei de Deus. Assim como é contra a lei de Deus você tirar sua própria vida através do suicídio. Seus problemas não vão desaparecer. Porque você vai acordar, né, vai desencarnar, porque cometeu suicídio, e vai acordar com os mesmos pensamentos ainda, nas mesmas turbulências. E conforme a situação ainda vai passar por um pouquinho ainda como é que eu podia dizer, Janete? Tormento.
Porque você foi contra uma lei de Deus que é muito respeitada, que é a oportunidade de estar vivo. Então, se você está pensando nisso, se está achando que a vida é difícil, mude a sintonia. Tire isso da mente agora. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo. Não no mesmo grau, não da mesma forma, não do mesmo jeito, mas não ache que a grama do outro é melhor. Não ache que a vida do outro é melhor. Isso é uma falta de consideração, porque todos nós somos filhos de Deus. E às vezes nós é que julgamos os outros, para mais ou para menos. Nós é que condenamos os outros. Tá certo que tem pessoas que abusam, que cometem crimes, que fazem monstruosidades que a gente olha assim, gente, tem certeza que isso aqui é um irmão? Filho de Deus? Pior é que é. Nesse planeta de provas e expiações nós vamos estar misturados, todos os níveis. Por que disso? Para que um aprenda com o outro, para que um entenda o outro, para que um auxilie o outro. É assim que nós devemos ver a nossa vida, um auxiliando o outro. Teremos que ter compaixão daqueles que desistem, que praticam o mal achando que assim vão se dar bem, porque não se darão bem. E pior ainda é quando desencarnarem. Tá? Então a gente pode rezar por essas pessoas para que elas sejam iluminadas. Rezar por um inimigo é um ato de caridade muito grande. Eu sei que é difícil as pessoas ficarem gritando contigo, te xingando, te menosprezando e mesmo assim você seguir, né, na sua vida. Mas essa é a receita, né? Sabe, a palavra mais clara que existe é possível. Essa é a palavra, possível. É difícil? Muita gente estava narrando ali as suas histórias, falando das suas dificuldades, e aí tem eu falando, vamos seguir adiante, vamos levar à frente, vamos embora, vamos caminhando. Mas é difícil? É claro que é difícil. Quando nós pedimos para encarnar, nós pedimos para encarnar para poder se sobressair, não para viver numa mansão. Mas tem uns vivendo na mansão, porque eu não. Cada um com as suas provas. Você talvez não quisesse estar no lugar daquela pessoa, pelas provas que ela... Todos nós estamos sendo observados. O bandido, o mocinho, o milionário e o mais pobre. A pessoa gorda e a pessoa magérrima, que está lá pele e osso. Todos estamos com espíritos ao nosso lado, nos vigiando, nos cuidando. É claro que muitas vezes nós vamos atrair espíritos ruins pela nossa sintonia. Quando a gente pensa mal, quando a gente fala mal, quando a gente faz uma artimanha para prejudicar alguém, às vezes a gente faz. Sabe quando alguém nos ofende e ao invés de a gente deixar para lá, vamos seguir o nosso caminho, porque às vezes estão querendo que a gente mude o nosso estado astral. Não, vou seguir meu caminho. A gente se vira para a pessoa e joga um ódio. Por que tu não cai ali? Por que não te acontece isso? Gente, nós estamos atraindo más companhias. Daí vão surgir maus pensamentos. E daí vai uma sequência de fatos que só vão nos prejudicar. E o que eu venho a falar? Né? Quem sou eu também, né? O que o Espiritismo fala? E vocês podem ler isso. Que nós devemos resistir. A resignação que nós falamos no nosso encontro passado. Resignação não é aceitar as coisas. Tá tudo bem, tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Não! Tá tudo ruim, então eu vou ter que me rebolar. Eu vou ter que fazer alguma coisa para sair dessa situação. Alguma coisa com toda a minha força, com toda a minha energia e com toda a disposição. E se a gente está numa situação bem complicada, vamos agradecer a Deus. Eu sei que é difícil agradecer, né? Nós temos ali
uma amiga que citou isso, é difícil agradecer com tantas dificuldades, mas vamos agradecer sim, porque quando cair o véu dessa vida e você enxergar, simplesmente você vai ver, nossa, eu era a pessoa que tive um monte de problemas, mas não, estava sempre bem acompanhado, muita radiação positiva para você chegar até onde chegou, para superar tudo isso. A mensagem é: aguenta firme, é possível, isso tudo vai passar. Pior é que vai, tu nem lembra das coisas que tu fazia. Tu lembra de uma coisa, tu não lembra de todas as coisas que tu fez. Entendem? Tu não lembra isso. Então já passou, vai passar. Assim como esse problema vai passar. Às vezes a gente está sem dinheiro, sem nada, e naquele desespero, né? Fica pensando assim, poxa vida, né? É aí que dá a vontade de encontrar, né? Eu queria comer um X, eu queria comer um churrasco, que nós aqui no sul é churrasco, né? Aí tu vê lá, não tem nada para comer. Entende? Então a gente cria essas dores onde não há necessidade. O que se faz? Se procura o bem, uma conversa amiga, sabe? Se procura agradecer, rezar, e as coisas já vão se modificando e vão mudando. Quando a gente está sem dinheiro, a gente sonha em querer tudo. E não é assim que acontece. Tudo o que acontece é devido a alguma ação que a gente faça. Nós temos que executar alguma ação. E daí vem o perigo. Que tipo de ação? Eu posso fazer uma coisa ruim ou posso fazer uma coisa boa. Mesmo que tudo pareça contra nós, mas se for pelo bem, estamos no caminho certo. Não tem problema as pedras. Elas estão ali para nos ensinar a viver. Não devemos nos apoiar em argumentos que nos dizem, vamos desviar. Não, gente, vamos aprender. Vamos aprender a remover os obstáculos com a fé. Remover um obstáculo e não desviar dele. Remover montanhas, remover dificuldades com a fé. Existem várias maneiras de se interpretar as coisas na vida, mas nenhuma delas é mais bela do que aquelas palavras que nos dizem: amanhã será um novo dia. Uma vez eu vi um oficial americano, né? Ele falando lá ele estava sendo homenageado e ele era de um alto posto, e ele falou uma coisa que me marcou muito, né? Apesar de eu ter sido militar, eu fui entender isso aí depois. Ele falou: todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama. E eu deixo ela esticadinha, arrumadinha, tudo perfeito na minha cama. Essa é a minha primeira tarefa. E que ela vai ser bem feita e bem realizada, só depende de mim. E a partir daí eu faço outras pequenas tarefas bem feitas e bem realizadas. E vou para o meu dia. Se tudo der errado no decorrer do meu dia, quando eu voltar para casa, pelo menos eu vou ter uma cama bem feita e bem arrumada para mim poder descansar. Olha só quanta sabedoria. Eu entendo isso, porque quando eu era no quartel ali, né, nós tínhamos que arrumar, esticar nossas camas, alinhar elas. Na escola a gente alinhava tudo direitinho para ficar bonitinho. Então eu entendo agora, né? Porque aquilo era a nossa primeira tarefa, ao acordar, deixar tudo em ordem, para que quando nós voltássemos, e tinha o dia inteiro, tivesse pelo menos uma cama bem arrumada para olhar assim, né? Que bom. A mesma coisa nós. Só que a nossa cama, a nossa volta não é dessa vida, é quando a gente sair dessa vida e voltar para a vida verdadeira. A gente poder olhar, né? E pelo menos a casa vai estar arrumada, porque nós arrumamos ela. Apesar de todas as dificuldades da vida terrena. Então, meus amigos, tudo passa. As contrariedades também passam.
Sempre vai ter alguém que não vai concordar com você. Você tem que saber aceitar isso, a opinião dos outros. É uma forma de respeitar, é uma forma de carinho. Muita gente não vai gostar de você. Respeite isso. Você não precisa prejudicar essa pessoa por ela não gostar de você. Você não precisa odiar o mundo porque as coisas estão dando errados. Até em circunstâncias de conflito, existe os momentos de paz, de auxílio, de ajuda. Não adianta a gente querer fugir de todos os fatos da vida. Não, nós somos responsáveis por cada ato que a gente faz, por cada instante da nossa vida, por cada momento que a gente executa. E a gente observa muito isso no nosso dia a dia. E a gente sabe que, né, Nete, que até em casa assim, o exemplo é mais forte, né? Aqui a gente, como todo mundo, tem que também manter a nossa primeira meta social. Então aqui não existe o fato da Janete ser minha esposa, ela ter as suas obrigações e eu outras obrigações. Aqui todo mundo faz de tudo um pouco. Assim, todo mundo participa, mete a mão, faz comida, faz, sabe? Por quê? Porque é para nós. E se alguém não pode, tudo bem. Quando puder, vem, auxilie. Nós não nos sentimos escravos. Às vezes a gente até puxa pelos filhos, né? Pô, vocês vão ter que se mexer um pouco, porque às vezes eles estão mais querendo se acomodar. Aí a gente traz eles para o trabalho dentro de casa. A briga aqui é, pô, a louça tem que estar limpa. Eles adoram fazer coisas, mas deixam uma bagunça. Então vamos arrumar essa bagunça. É uma briga constante. Parece que a gente fala a mesma coisa centenas de vezes. Então só muda o endereço, mas as histórias são as mesmas. Então todos os momentos são os mesmos. A história era sobre suicídio, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? A gente faz uma averbação para a vida, que ela é muito mais importante, porque algumas pessoas já cometeram suicídio. E agora? Meu filho, meu marido, minha esposa vai cometer um suicídio, o que eu faço? Como um bom ser humano, como um filho de Deus, sabendo que através das informações dos espíritos, até alguns narrados em livros que foram suicidas, porque só aumentaram os problemas, só se atormentaram, a gente deve rezar, porque cada oração que a gente faz por aqueles que foram dessa forma vai trazer para eles uma luz no caminho deles, e essas luzes são entregues a eles. E assim eles vão enxergando a saída, vão enxergando o caminho, vão sendo amparados. Quando os veem, eles estão de volta ao caminho do bem, que é o que todos desejam, aprender que a gente não consegue e não pode fugir dos problemas. Devemos enfrentá-los com fé, com amor, com calma. Faça meditação. Tenha calma. A resignação é aquilo. Está com problema? Tudo bem, eu não vou desviar. Eu vou enfrentá-lo da melhor maneira possível. Vou aprender com isso. E fé no futuro. Tudo isso vai passar. E isso que nós estamos passando aqui vai nos trazer um alívio quando a gente voltar para a nossa vida verdadeira. A gente regressa para casa verdadeira, aí o pessoal vai dizer, poxa, conseguiu passar por tudo aquilo, hein? Tava difícil, tava difícil. Isso é muito bom, fazer tudo isso e pelas pessoas que estão lá, estão torcendo por nós, né? Nós temos parentes lá de outras famílias que são pais, mães, tios de outras vidas que estão lá torcendo pra gente. Imagina, vocês têm filhos, encarnam, vai pra tua família e você está vendo teu filho numa outra e está torcendo por ele. É uma comunhão, todos somos irmãos, né? Então isso é o que vocês têm que ter em mente, lá na frente, o retorno disso. É a melhor maneira de se falar sobre esse assunto. Queria falar alguma coisa? Não. Vamos então pedir aos bons espíritos que coloquem nessas águas os remedinhos que a gente tanto necessita
para que eles tragam luz para o nosso caminho, para a nossa vida. Tragam bondade, tragam amor, tragam aquilo que a gente tanto necessita, a calma. Essa calma aí, ela é fundamental, né? Às vezes a gente perde ela, todo mundo perde, todos. É bom a gente tomar essas gotas de calma para poder levar adiante a nossa vida. Então vamos pedir para que eles fluam essas águas, colocando nela todos aqueles remédios que nós precisamos. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e todas as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que muita luz se faça nos lares dos senhores. Que os bons espíritos estejam com os senhores toda vez que vocês escutarem isso, quantas vezes vocês escutarem. Que traga sempre paz e alívio, uma boa palavra e sempre lembrem-se que é possível. É difícil, mas é possível. Tenham fé e esperança. Eu sei que agradecer é um grande gesto, mas é um grande gesto que eles esperam que os senhores façam, porque eles sabem da força que vocês têm. Se vocês estão nesse planeta, é porque vocês têm muita força. Só que vocês colocam tantas coisas ruins na cabeça, tantos pensamentos de incapacidade, né? Ou pensamentos incapacitantes, que acabam deixando vocês como se fossem verdadeiros teleguiados. E não, cada um dos seres que estão aqui tem muita força. E eles sabem que vocês têm muitas forças. Entendem? Eles esperam que vocês reajam no sentido do bem, né? Que vocês administrem a vida de vocês, porque eles sabem que vocês têm força, porque estão aqui. Entendem? Cada um de vocês está aqui porque é importante para o plano divino. Não importa teu estado físico, mental, tem a sua importância, nem que seja para poder resgatar alguma coisa. Olha, eu sou uma pessoa com muitos, não tem problema. É para resgatar. Então, tem sim muita força, muito poder. Quanto mais difícil, pode ter certeza que muito mais forte é. Tenham todos uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.
na quinta-feira que vem. E nós temos vídeos no YouTube, o pessoal já pediu, né, para ver se colocava de forma indexada no site, né? Nós vamos fazer isso, mas se vocês se inscreverem lá no YouTube, lá, eu acho que dá para enxergar todos os vídeos, né? Que nós já vamos completar quase 2 anos. Então tá, pessoal. Até o nosso próximo encontro, então. Boa noite a todos. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br